Muito boa noite a você, torcedor do Cuiabá. Nós falamos ao vivo aqui do estádio Beira-Rio. Vamos fazer a entrevista com as perguntas enviadas pela imprensa de Mato Grosso com o técnico Jorginho. Final de jogo, 0-0, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorginho, lamentando ainda as chances criadas pela sua equipe na noite de hoje, Cuiabá até merecia sair com a vitória? Sim, uma boa noite a todos. Claro que no final do jogo, né, o volume que nós tivemos de jogo, as oportunidades que nós tivemos, a gente lamenta os 2 pontos perdidos, porque para muitos, de repente, vendo a equipe entrar com 4 volantes aparentes, né, porque o Gava é um meio atacante, mas hoje tem jogado de volante, mas a gente fortaleceu muito a equipe defensivamente e a equipe ainda ficou com um volume muito grande na parte ofensiva. Então, diante das grandes oportunidades que nós tivemos, a gente poderia com certeza ter vencido o jogo, mas se tratando sempre de jogo fora de casa e contra uma equipe de extrema qualidade, apesar de estar vivendo um momento bem difícil, um ponto é sempre bem-vindo. Pergunta do André Cavalcante da TV Centro-América: após o empate, dada a circunstância, sua avaliação de que o Cuiabá ganhou 1 ponto ou perdeu 2? Eu acabei já respondendo essa pergunta. Por um lado, a gente, fora de casa, naturalmente a gente gosta de levar pelo menos 1 ponto para casa, mas diante das oportunidades criadas, com certeza a gente poderia ter vencido esse jogo, aquela oportunidade única que é ali, que o PP deu a chapada. Para mim, eu já saí vibrando já, porque eu achei que ele estava completamente livre, ele atacou a última linha de marcação do Internacional, mas infelizmente tirou demais. A oportunidade também que o Jênison teve, Cleison, foram várias oportunidades que nós tivemos. Com certeza, sim, a gente lamenta os 2 pontos, porque nos colocaria numa situação bem favorável, né, com 15 pontos, e isso seria muito bom para o nosso grupo. André Silva, do canal Jogando em Casa: por que optou por entrar com 4 volantes nesse jogo? Foi uma estratégia ou uma necessidade? As 2 coisas. Uma, que eu preciso de um equilíbrio dentro da equipe, na parte defensiva e na parte ofensiva, e a gente estava conseguindo fazer os gols, mas a gente estava tomando também alguns, principalmente numa transição defensiva. Os 4 volantes, eu queria só ressaltar que o Gava, a origem dele é meio atacante, então a gente procurou fazer isso, mas a gente viu que aconteceu, o primeiro tempo também foi bom, a gente teve várias oportunidades, mas a gente procurou então ter um pouquinho mais daquele homem que pense como um meio atacante, que é o caso do Osman. O Osman é um jogador muito qualificado tecnicamente, é um jogador que nas bolas aéreas ele é muito forte, ele consegue ganhar quase todas as bolas que ele disputa e ele consegue manter essa posse de bola, coisa que eu preciso muito quando a gente joga num 4-4-2 no losango, e foi o que foi feito. Depois a gente acabou substituindo o Camilo, colocando o Gava naquela posição, e depois as substituições basicamente foram dentro da situação física do atleta. A gente percebeu que a gente estava cansando e aí começamos a trocar as outras peças. Olímpio Vasconcelos, do Globo Esporte: Jorginho, as primeiras alterações foram após os 20 minutos do segundo tempo. O porquê isso ocorreu? Eu gostei muito da formação da nossa equipe e da consistência que a gente teve defensivamente, mas ao mesmo tempo um volume muito bom ofensivo. A gente conseguiu pisar na área do adversário, a gente conseguiu sair numa transição ofensiva em velocidade, mesmo jogando com esses 2 homens, só para entender, né, que o torcedor entenda. Quando se fala em 4 volantes, né, ou quando se fala em 3 volantes, por exemplo, já estava o Osman, que é um meio atacante ou um atacante de lado, entrou na equipe. Esses 2 homens de lado, a gente tem ali o William centralizado, aí eu tenho o PP e eu tenho o Camilo ou o Gava. Esses 2 jogadores, quando a gente passa para o campo do adversário, eles são meio atacantes, eles são atacantes, eles têm que pisar na área, então eles são jogadores que finalizam muito bem de fora da área, e um jogador que tem um volume de jogo muito grande. Ao mesmo tempo, quando a gente perde essa bola, a pressão desses jogadores é muito importante. Então a equipe ficou muito consistente defensivamente, a gente não sofreu tanto, só sofremos nos erros de saída de bola que nós tivemos, por isso a gente acabou, de repente, poderia ter tomado um gol numa saída de bola dessa. A gente percebeu o erro que a gente estava cometendo e começamos a sair com uma ligação não direta, mas uma ligação lateralizada com os nossos laterais, seja com o João ou com o Wendel, e a coisa correu muito bem. Fernando Soares, Olho no Esporte MT:
na noite de hoje você adotou uma formação mais conservadora e acabou dando certo. O Cuiabá controlou a partida por diversos momentos. Pode-se dizer que esta será uma tônica da equipe quando enfrentar times mais ofensivos? Não, acho que independe da equipe adversária que a gente enfrenta. Eu acho que é uma formação que me agrada muito, desde que a gente tenha naturalmente jogadores para jogar nessa função, e a gente tem esses jogadores assim dentro do grupo. Então é uma possibilidade que a gente tem sim, e vamos sempre pensar de que forma a gente entra contra os nossos adversários, sendo jogando em casa ou fora de casa. Pergunta agora Wesley Santiago, olhar direto. Genson foi derrubado dentro da área no primeiro tempo, mas nem o árbitro e nem o VAR marcaram nada, apesar de parecer ter havido um toque do zagueiro. Acredita que a falta de camisa pode pesar nas decisões? É algo que o Cuiabá terá que lidar durante todo o campeonato? Eu não percebi nenhuma vontade a mais do árbitro com a equipe do Internacional. Em nenhum momento eu vi. O que eu achei é que hoje é muito comum um jogador tomar, de repente assim, ele encosta no rosto dele, ele cai, grita e xinga e aquela coisa toda, aí se dá a falta. A situação do Gênesis, eu realmente não estou lembrado, né? Eu teria que rever essa situação, mas eu não acho que ele interferiu numa situação que foi uma coisa proposital, né? Mas é claro, a gente tem o VAR hoje e é sempre o VAR, é importante sempre estar alertando o árbitro se tem qualquer tipo de dúvida. Última pergunta, Gabriel Barros, Olhar Esportivo. Cuiabá agora tem uma sequência de 3 jogos na Arena Pantanal, contra Bahia, Atlético e o Grêmio. Como você avalia essa sequência, pensando que o Dourado ainda tem um aproveitamento baixo como mandante, conquistando apenas 27% dos pontos possíveis na Arena Pantanal? São jogos dificílimos, né? Não quer dizer que a gente joga em casa, mesmo porque a gente está jogando. Uma vantagem que a gente teria, que acharam que teriam contra a Internacional, no caso, contra a gente aqui por causa do frio, e é claro que quem sai do calor para o frio é mais tranquilo, mas quem sai do frio para o calor, ele sofre um pouquinho mais. Então, de repente, Atlético Paranaense, se fosse um horário que nos beneficiasse, com certeza seria muito bom, porque a torcida não está presente. Eu sei o quanto é importante, como a gente gostaria de ter o nosso torcedor perto da gente, mas se tratando de 3 jogos em casa, com certeza a gente precisa somar pontos, e é uma oportunidade única que a gente precisa passar dos 20 pontos. Jorginho, obrigado, boa noite, bom descanso. Valeu, uma boa noite, valeu.